A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Vou embasar o meu vídeo hoje do pastor Antônio Júnior, que ele falou umas coisas bem interessantes ali, como que é a vida do cristão, né? Como que a gente tem que andar nesse mundo aqui, conduzido pelo Espírito do Pai. Então vamos lá, sem muitas delongas. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero trazer aqui hoje uma palavra abençoada. Irmãos, é com muito temor a Deus que eu estou aqui todos os dias, trazendo sempre uma palavra, uma reflexão e orando por vocês. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho minhas falhas, limitações. Eu sou pecador como qualquer pessoa, mas Deus colocou diante de mim essa tarefa, esse chamado. E eu me sinto muito honrado por Deus, porque Deus sempre faz muito mais do que a gente imagina, né, irmãos? Eu nunca imaginei que eu falaria para tantas pessoas. É uma honra mesmo. Senhor, pela sua vida, você que está sempre compartilhando essas orações. Nós não podemos fazer a obra sozinhos, isso é impossível. O próprio Jesus disse: orem ao Pai pedindo por mais trabalhadores, porque grande é a seara, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. E quando você compartilha uma mensagem como essa, você está trabalhando na obra de Deus. Amém? Quando você também é um bom funcionário, quando você é um bom patrão, quando você é um pai exemplar, um filho exemplar, você está dando um bom testemunho de cristão. Tem pessoas, irmãos, que acham que ser um cristão atuante é somente um pastor, um missionário, um profeta. Não, irmãos. Todo cristão é chamado para viver o Evangelho e assim ser luz neste mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E assim como você não pode colocar uma candeia debaixo da cama, mas você coloca ela num lugar elevado dentro da casa, em cima de um criado, assim também vocês devem brilhar a luz de vocês através das boas obras. E as pessoas vão olhar para a sua vida, para aquilo que você está fazendo de bom, e elas vão glorificar ao Pai que está nos céus. Irmãos, o que mais me entristece hoje é a falta de santidade, é a falta de obediência no meio cristão. Isso dá um péssimo testemunho para as pessoas e faz com que muitos não queiram se converter, não queiram ir para os caminhos de Deus, porque eles olham para a vida dessas pessoas e o diabo sopra na mente delas: olha, você não precisa se converter, porque olha o que a pessoa está fazendo. E ela fala que é de Jesus. Continue com a sua vida aí, fazendo o que você acha que é melhor, praticando os seus pecados, porque Deus conhece. Porque olha o que a pessoa está fazendo. E ela fala que é de Jesus. Continue com a sua vida aí, fazendo o que você acha que é melhor, praticando os seus pecados, porque Deus conhece o seu coração. Irmãos, o diabo vem iludindo muitas pessoas com essa ideia de que a pessoa não precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela só precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa que não engana ninguém, que não faz mal para ninguém. Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que tem que ser nós obediente. precisamos obedecer a palavra de Deus. E não adianta ser só correto, não fazer mal a ninguém. Você tem que se abster do pecado, da sua carne, da sua vontade. Entendeu? Lutar contra a vontade da carne para fazer a vontade de Deus, né? Não é viver porque Jesus morreu, pagou, que você pode viver do jeito que você quer. Não, isso aí não procede, entendeu? Jesus chama para arrepender-se. Jesus fala, vai, não peques mais. Ele veio para salvar os pecadores do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não fala para... Ele fala, venha como está, mas ele não fala, fique como está. Você tem que ter mudança de vida, entendeu? Isso não é de uma hora para outra, é o processo. Mas quanto mais você busca na palavra e na oração, mais Deus vai te aperfeiçoando e vai, pelo Espírito Santo dele, que vai habitar em você depois de você entregar a vida para Jesus. E de novo, entregar a vida para Jesus não é frequentar o templo religioso, uma denominação. É você ler a Bíblia e pôr em prática o que você aprende lá. Entendeu? É você ter uma mudança de vida. Abrir mão dos seus vícios, da sua vida antiga de pecado. Mas isso é com o tempo. É Deus que vai trabalhar em você. Mas para isso você tem que ler a Bíblia e tentar se esforçar para colocar o que está lá em prática. Entendeu?
E isso é muito mais do que simplesmente evitar o erro, procurar fazer o melhor possível, é muito mais. Quando a Bíblia diz sobre obedecer a palavra, ela está dizendo em fazer a vontade do Pai. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. É preciso renúncia, é preciso que você negue-se a si mesmo, negar a si tome a mesmo, cruz, negar a ou sua seja, vontade para fazer esteja de Deus. disposto à humilhação, à vergonha, Isso. tudo por causa de Jesus. Hoje em dia as pessoas não querem sair do seu comodismo, da sua zona de conforto. Elas querem obedecer a Deus, fazer a vontade dele, da sua casa, quietinho, sem incomodar ninguém, sem ter que assumir que agora essa pessoa é de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar se realmente estamos dispostos A gente não a pode fazer ter a vontade vergonha do Pai. Evangelho. Eu sei que muitas vezes, Jesus falou, se tiver vergonha de mim, eu me vergonharei de vós. E você não pode ter medo, que Deus não dá espírito de medo de falar da palavra de Deus. Não estou falando que tem gente, irmãos, que não vai ser chamado para pregar, para ser grande pregador, nada disso, né? E para pregar você não precisa ser um pastor de igreja, né? Nada disso. Pastor é quem guia, quem direciona para Cristo, entendeu? Deus e Cristo é que dá dons pra gente. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais os dons vão aparecendo. Deus vai te capacitando pelo Espírito da verdade. Então, às vezes você tem que renunciar à antiga vida que você tinha. Renunciar às coisas erradas que a gente praticava. Entendeu? Não é fácil, mas com o poder de Deus, para quem tem fé, tudo é possível, diz a palavra de Deus. E ser sincero de coração, né? Não ficar com hipocrisia, porque ele fala que muitos cristãos estão dando mau testemunho que estão no pecado, mas isso daí não são cristãos, são pessoas religiosas que fingem de cristão e sai da igreja e vai para bagunça, né? Não é que a gente está julgando, não. Cada um faz da sua vida o que quer. A gente está só mostrando o que Cristo ia mostrar, porque Cristo falou que ia tirar, ia ser revelado todas as mentiras no final dos tempos, que ia descortinar as intenções do coração e separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Então, para ele separar, ele tem que mostrar quem é verdadeiro e quem é falso. Então, a pessoa que não quer, ela vai fingir que eu creio em Deus e anda nos caminhos errados. É estranho isso, né? Não estou falando de uma pessoa recém-convertida, mas eu estou falando de uma pessoa que já está há tempo na caminhada, diz que crê em Deus, diz que frequenta igreja e não mudou nada na vida. Continua nos pecados. Não estou falando de você pecar uma vez ou outra, que nós somos falhos e pecadores aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, quem entregou a vida para Jesus, Deus vê como santo, como justificado pelo sangue de Cristo. E aí você peca eventualmente, você não vive dominado pelo pecado, você não é mais escravo. Você no pecado não tem mais poder de te fazer escravo, entendeu? Você peca eventualmente. E cada vez que você vai estudando a palavra, você vai sendo santificado pela palavra. E aí você vai pecando cada vez menos, entendeu? É isso. Mas vale a pena. É a única coisa que nos traz verdadeiramente uma paz interior. É quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre um profeta chamado Jonas, que ele recebeu um chamado de Deus para pregar numa cidade chamada Nínive. E essa cidade era conhecida pela sua maldade, pelas atrocidades que os habitantes daquela cidade faziam. E para piorar, aqueles homens daquela cidade mataram os parentes de Jonas. Era um povo inimigo de Israel. E por causa disso, Jonas não quis pregar naquela cidade. Eu vou falar sobre isso e eu vou te dizer o que Deus falou com Jonas quando ele desobedeceu. É muito importante que você assista até o final e depois nós vamos orar. E eu quero orar pela sua vida, tá certo? Antes de começar, só peço que você clique aqui no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, como eu estava falando, Jonas, ele não quis obedecer a palavra de Deus quando Deus falou pela primeira vez: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue uma mensagem dura contra aquele povo. Mensagem dura, hein, Jonas irmão? foi na direção oposta. Ninguém ele quer ouvir tentou dura. fugir de Deus como se isso fosse possível. Só E ele quer entrou ouvir num barco melzinho. e foi numa direção contrária. Só que a Bíblia diz que naquele momento Uma palavra de veio uma confronto. forte tempestade,
Jonas estava dormindo embaixo, na parte de baixo, e os homens que estavam lá em cima ficaram aterrorizados, porque aquele barco iria afundar. E eles então lançaram sortes para ver quem tinha desobedecido a Deus, quem tinha causado toda aquela tempestade. Porque naquela época tinha o ourinhos. Ourinhos era um coisa que Deus montava lá, um tabuleiro que se lançava a sorte para Deus dar resposta, né? Direcionar o caminho, né? Então eles faziam muito isso naquele tempo lá no povo judeu lá, né? Que era como se Deus estivesse direcionando as tabinhas, os coisinhas que iam na direção, entendeu? Aí eles chamavam lançar sorte, entendeu? Então a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, uma coisa eu aprendo aqui. O crente ele não pode ficar fazendo coisa errada, sabe por quê? Porque se a pessoa não se arrepende, se ela não está disposta a obedecer a Ele, Deus mesmo vai permitir a tempestade. É claro que o inimigo, ele lança tempestade sobre nós, mas tudo é permissão de Deus, para que a gente possa voltar para a presença dEle. Então, você que está sendo disciplinado por Deus, Deus está puxando a sua orelha aí, é para o seu bem, é para que você volte a viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. Amém? O próprio rei Davi, ele disse: antes de eu ser castigado, antes de eu ser disciplinado por Deus, eu andava totalmente errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Irmãos, eu amo esse cuidado de Deus por mim, e eu creio que Deus também está cuidando de você, e cabe a nós obedecermos ao Senhor. E então a Bíblia conta que aqueles navegantes jogaram Jonas no mar, porque não tinha outra solução, o barco iria afundar. E quando lançaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade cessou. E Jonas poderia ter morrido, mas Deus foi misericordioso. E a palavra de Deus conta que um grande peixe veio e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Irmãos, naquele momento, Jonas ele fez uma oração de arrependimento. Ele sofreu bastante, absurdamente. E ele mesmo conta no seu livro, no capítulo 2 de Jonas, que as algas marinhas se enrolaram no pescoço dele. Ele estava a ponto de morrer. E então, Deus teve misericórdia e aquele peixe cuspiu ele de volta na praia. E quando ele foi cuspido, Deus falou novamente com ele. E eu quero ler com você Jonas capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Preste atenção, olha o que Deus disse. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Amém? Irmãos, Deus falou com Jonas pela 2ª vez. E qual foi a mensagem que Deus falou com ele? A primeira mensagem que Deus já tinha falado lá atrás, lá no começo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu sei que vocês também estão aqui me ouvindo hoje. E aí a primeira palavra que Deus te falou é: me obedeça, ande na minha presença. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Porque Abraão tinha pecado contra Deus, Abraão chegou a mentir para sua esposa, Abraão chegou a deitar com a empregada, com a escrava dele, ao invés de confiar nas promessas de Deus. Abraão cometeu várias falhas, mas até que Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E aqui também Deus está falando com Jonas: Jonas, agora vá pregar a palavra como eu te ordenei da primeira vez. Estou falando pela 2ª vez. E então a Bíblia diz que Jonas obedeceu a palavra e ele foi para Nínive. E por incrível que pareça, quando Jonas pregou naquela cidade, a Bíblia diz que ele pregou em apenas um dia. E tudo mostra que ele deve ter pregado correndo, talvez sem muita vontade, mas ele fez o que Deus mandou. E toda aquela cidade, irmãos, se converteu. Aqueles homens jejuaram, eles ficaram com medo do juízo de Deus e se converteram. Foi a maior pregação de todos os tempos. A pessoa que mais ganhou almas para Jesus foi justamente Jonas, que não queria, mas ele obedeceu ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas só vão se destravar na sua vida. Os milagres só vão romper na sua vida quando você decidir obedecer. Se você está afastado do Senhor, dos caminhos dele, e você deseja que Deus te abençoe, saiba que Deus vai continuar abençoando, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. O próprio Jesus disse que Deus faz chover tanto sobre o justo quanto o injusto.
Deus é misericordioso, mas ele nunca... A diferença, irmãos, é que eu falo também esse versículo aí. Deus dá chuva sobre justos e injustos, o sol sabe, nasce sobre justos e injustos. Então Deus abençoa os incrédulos, porque Deus é misericordioso. Só que a diferença é que o incrédulo, se ele não se arrepender, não tem salvação. A diferença é essa. E outra, e depois ele vai colher o que ele plantou lá na frente, entendeu? De errado, entendeu? E quando você anda na obediência, você só vai colher coisas boas, né? Isso tanto faz para mim e para qualquer pessoa, entendeu? Entregar tudo que ele tem para você enquanto... Como teve uma palavra que fala assim, ó. Deus falou o pai falou pro filho: filho, vai trabalhar na vinheta. Aí o filho disse: não vou. Aí o pai falou pro outro: filho, vai trabalhar na vinheta. O outro disse: vou. Aí, qual deles foi? Aquele que disse que falou pro pai que não ia, foi o que foi. E aquele que falou que ia, foi o que não foi. Entendeu? Você veja só. Entendeu? Então não basta você falar, você tem que fazer. Entendeu? Então você tem que obedecer. Entendeu? O outro não queria obedecer, mas foi e obedeceu. O outro disse que ia, mas não foi. Então, né? Alinhado com ele. Amém? Você precisa estar na presença do Senhor, porque senão Deus vai estar abençoando uma coisa que está errada. Você está afastado e se Deus continuar te abençoando poderosamente, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se arrepender, você nunca vai voltar para os caminhos dele. Então é por isso que muitas vezes Deus permite a tempestade. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por uma grande tempestade. Parece que nada dá certo, tudo está travado. Sofrimento. E é por você que eu quero orar hoje. Deus já tinha colocado no meu coração que muitos de vocês estão passando por isso. E aí, irmãos, eu quero trazer aqui agora também mais um exemplo, porém esse é um exemplo de bênção, um exemplo de alguém que obedeceu desde o começo. Depois que eu contar esse exemplo, eu quero orar por você. Amém? A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Jeremias. Ele era uma criança, ele era um menino quando Deus chamou ele. Lá em Jeremias capítulo 1 você pode ler como foi esse chamado de Deus. E Deus falou para ele uma palavra poderosa: Jeremias, antes de você nascer, eu já te constituí como profeta para as nações. E eu vou colocar as palavras na sua boca. E naquele momento Jeremias, ele falou: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança ainda, eu tenho muitas deficiências, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Mas irmãos, a Bíblia vai esse que Deus chama. Ao longo desses Aqueles que não se acham digno e que não se acham capaz, é esses que Deus chama, porque Deus que vai capacitar a pessoa. Não é você mesmo que tem que se sentir... Deus não chama aquele que se acha que faz, que acontece. Deus chama os humildes. Deus chama aquele que não se sente capaz, que se sente digno, entendeu? Que fala: vou supor, eu não tenho esse dom, eu não tenho essas habilidades. Ou então aquela pessoa assim: eu não sou digna porque eu sou tão falho, eu sou tão sujo, sou tão pecador. É esse que Deus chama para fazer a obra, entendeu? Porque Deus transforma. Que Jeremias, mesmo tendo toda a limitação, ele decidiu obedecer a Deus. E ele começou a entregar palavras duras para aquela época. Uma palavra ali de juízo, porque a nação de Israel estava corrompida, estava afastada dos caminhos de Deus. Só que ele foi fiel ao chamado. E a Bíblia vai mostrando que Jeremias sofreu muito por causa disso. No entanto, ele sempre foi obediente. Se você ler o livro de Lamentações, por exemplo, na Bíblia, fala sobre as lamentações de Jeremias, porque ele chorava muito, ele era conhecido como profeta chorão. E aí teve um momento em que Jeremias recebeu uma palavra de Deus para entregar para o rei Zedequias. E a palavra era o seguinte: Zedequias, tome cuidado porque os babilônicos vão dominar Israel. Você precisa se render, porque se você não se render, os babilônicos vão tomar conta de tudo. E então ele foi preso por causa disso, foi considerado um falso profeta. Só que, irmãos, Deus estava com Jeremias. E da mesma forma Deus manda te dizer: você que agora tem sido obediente, você que tem andado na presença do Senhor, mas está sofrendo injustiças, Deus é por ti. Deus vai defender a sua causa, amém? Você que está na luz, caminhando com Jesus, saiba que Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. Esses dias aconteceu isso comigo, sofri muitas calúnias e injustiça. E como ao longo dos tempos tenho sofrido, né?
acusações falsas. Porque todo que quer andar no caminho de Deus, se levanta o inimigo, usa pessoas para te perseguir. Aí você fala, qual que é a diferença então, irmãos? Porque se eu ando em desobediência, aí eu passo por tempestade, por dificuldade, por sofrimento. Se eu obedeço, eu sou perseguido, injustiçado, caluniado. Então, aí a pessoa fica em dúvida, né? Mas não é, irmãos. A gente é provado pelo fogo. Então, a gente tem que passar pelas lutas, pelas dificuldades, para você ser purificado, ser aprovado. A vitória já é sua, se você crer no nome de Jesus. Mas para tomar posse da vitória, vai ter que você passar pela prova. Sem luta não tem vitória. Então, vai ter que sofrer um pouco por causa do pecado. Então, não tem como fugir do sofrimento. Só que no meio das lutas, no meio da tempestade, no meio do sofrimento, Deus te abençoa. Ele vai vir com bênçãos, com momentos bons, com refrigério, com alegria, entendeu? No meio das lutas mesmo, entendeu? Agora, se você desobedece, por um tempo vai dar tudo certo. Mas depois você vai colher fruto muito amargo lá na frente. As consequências do ato vai vir. Fora que se você morrer num erro, você não tem a salvação eterna. Entendeu? Que é o principal, que é a coisa de mais valor para uma alma humana, é ter a sua vida eterna. Entendeu? Muitos não dão valor para isso, né? Mas é o principal, o que Deus mais quer é isso, né? E por isso que a gente tem que andar no caminho do Senhor. Não só para ganhar bênçãos aqui e andar bem aqui, porque se você andar direito, conforme a palavra te orienta, você vai tanto colher bênçãos aqui, mesmo que pessoas te persigam, te jureiem, te levanta falso, Deus vai te dar a vitória no meio das lutas, mas você vai ter as bênçãos, a proteção de Deus aqui, Deus vai te dar livramento de coisas más, enquanto você tiver propósito nessa terra. Mas se você não andar nos caminhos, você vai perder a salvação eterna e ainda vai colher frutos amargos aqui na terra, entendeu? Ler para vocês vai ter só o que derrota. Deus falou para Jeremias, e você vai ficar impressionado no que Deus falou. Presta atenção, Jeremias capítulo 33, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando Deus lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Olha que interessante. Lembra de Jonas? Deus tinha falado pela segunda vez com Jonas. Agora Deus está falando pela segunda vez com Jeremias. Preste atenção. Assim diz o Senhor que fez a terra e afirmou: Jeremias, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Amém? Irmãos, olha que interessante. Deus falou com Jeremias aqui pela segunda vez: Jeremias, clame a mim e eu vou te mostrar coisas grandiosas, coisas insondáveis que você ainda nem conhece. Então aqui eu aprendo uma lição, irmãos. Quando nós estamos obedecendo a Deus e Deus ele vem falar conosco novamente, Ele só vai nos dizer coisas abençoadas. Deus não vai nos repreender, porque nós já estamos obedientes, amém? Pelo contrário, Ele vai nos revelar coisas maiores vai dar que revelações. a gente ainda não conhece. Então, assim, muitos segredos de Deus, vai ouvir coisas abençoadas. E fora que você anda na obediência, irmão, amém? Você tem uma paz que excede o entendimento, mesmo diante das lutas, das aflições. O mundo está caindo aos pedaços e você tá ali com a paz que excede o entendimento. Fazer o bem ao próximo te dá um prazer, uma felicidade, mais do que você receber. Você sente bem em ajudar pessoas, em fazer o bem para as pessoas, entendeu? Você tem aquela paz interior, você tem aquela felicidade verdadeira. Não é só de obter coisa e achar que isso é felicidade. Isso daí é só conforto. Felicidade verdadeira vem de dentro para fora. Entendeu? Vem de você estar em Deus, de Deus estar em você, de você andar nos caminhos do Senhor, de você ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa de bem, de caridade, de bondade, né? Guiada por Deus. Vai depender de como você está respondendo aquilo que Deus já falou. Não é só bênçãos materiais, é bênçãos espirituais. Se você já tem uma palavra de Deus, Deus não vai falar mais nada a não ser que você obedeça essa palavra. E se Deus falar com você, está totalmente relacionado ao que Deus já te falou anteriormente.
Se você está obediente, Deus vai te revelar coisas maiores. Se você está desobediente, Deus vai reafirmar a palavra. Obedeça, meu filho, não seja teimoso, não seja cabeça dura. Irmãos, Deus ele tem coisas maravilhosas para nós e eu espero do fundo do coração que essa palavra tenha tocado em você. Amém? O próprio Jesus disse, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, se você deseja subir de nível, esteja disposto a carregar a sua cruz, a fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Deus vai sempre te dar vitória, te defender. Quando a gente olha a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que quando o povo era obediente, por mais que eles fossem em menor número, por mais que fosse um exército pequeno diante dos seus inimigos, Deus sempre dava a vitória. Aleluia. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, assim diz o Senhor, a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre tudo o que foi determinado para ela. Então, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que fica é, como nós estamos respondendo aquilo que Deus já falou conosco? Você está fazendo alguma coisa? Você já deu o seu passo de fé? Se Deus te entregou uma palavra de ministério, comece pequeno. Comece atendendo o convite de uma igrejinha. Comece evangelizando no seu bairro, no seu vizinho. Faça alguma coisa. Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Glória a Deus. Então, irmãos, se vocês foram tocados por essa palavra, eu peço que vocês escrevam aqui, ó. Deus falou comigo hoje. Aleluia. E agora eu quero ungir as minhas mãos, eu quero orar por vocês. Eu vou parar o vídeo por Nós aqui. vamos levantar Eu só queria os ensinamentos, tá? A oração eu faço já e peço por todos vocês sempre nas minhas orações, né? E senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então deixa o like, badalha o sininho de todas, o algoritmo reconhecer e compartilhar, tá, irmãos? E badalha o sininho de todas e para receber a notificação, se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.